queridos amigos, muita paz a todos. De fato, com muita alegria que voltamos para a nossa atividade de exposição esse ano, retomando o conjunto de atividades da SEJA e nos encontrando, nos confraternizando com os amigos que aqui estão. Para a noite de hoje, nós separamos esse tema preconceito e intolerância, tentando fazer, na verdade, uma autoanálise das nossas ações nesse campo. Nós vamos inicialmente começar por um fato externo e tentar caminhar no decorrer da palestra para analisarmos esse tema em relação às nossas próprias ações. Passados esses 15 dias do atentado ao jornal satírico em Paris, todos nós, de alguma forma, estamos cheios de informações sobre o ocorrido, já com mais de uma versão a essa altura. Os jornalistas têm se desdobrado para apresentar não apenas o fato, que todos temos de memória, a redação de um jornal, na verdade, de um pequeno jornal em Paris, que estaria, se correlacionássemos com as publicações impressas e os jornais brasileiros, como um jornal pouquíssimo conhecido da grande maioria. A redação foi alvo de um atentado terrorista por 2 homens armados que subiram ao 2º andar daquele prédio e, com uma lista de nomes, foram chamando um a um aqueles que eram os principais jornalistas e chargistas daquele jornal. É preciso também que, na cobertura desse fato, nesses últimos 15 dias, nós comecemos a desvelar aspectos que inicialmente não vieram à tona. Não se tratava tão somente de jornalistas, mas de jornalistas com uma função muito específica, como os chargistas, que têm a difícil, a árdua, mas também a talentosa missão de retratar em desenhos os grandes conflitos sociais, normalmente os conflitos políticos. Aquele jornal se assumia e se assumiu na edição seguinte, que essa semana está nas bancas com 5 milhões de exemplares, para quem sofridamente vendia no máximo 30 mil, a edição seguinte de 5 milhões de exemplares. O jornal se assumia e continua se assumindo na edição dessa semana como um jornal irresponsável. Isso está no frontispício da página principal do Charlie Hebdo. Dizendo isso, o jornal já assumia e assume o viés satírico de polemizar, de levantar questões, de fazer rir, mas também de trazer à tona reações que até bem pouco tempo foram reações silenciosas e que, num caldeirão de outras reações, de outros conflitos e de outros dramas sociais, tornou-se numa reação absolutamente violenta. O fato em si não é isolado, não foi contra o jornal especificamente, embora ele pudesse ser tomado nesse mosaico como a cereja do bolo. Tanto é que, na sexta-feira, um outro fato correlacionado à mesma invasão do jornal aconteceu no mercado judaico em Paris. Se tivéssemos ficado com o jornal apenas, nós teríamos parte da situação. O atentado ao supermercado é que caracteriza ainda mais claramente a ação como uma ação terrorista. E como espíritas, vem então a nossa reflexão. Como entender esse problema social que aparentemente está distante de nós, da sociedade brasileira? Nos sentimos absolutamente consternados, os que conhecem a história da França, a luta pela liberdade de expressão, mas mesmo nós que não conhecemos nada disso, a cena, a descrição é muito pavorosa, é de fato um terror para todos nós. Como entender, então, esse fato à luz do Espiritismo? E esse é o nosso exercício na noite de hoje. Joana de Ângeles vai nos dizer que o terrorismo é um distúrbio social
E se nós pensarmos inicialmente já no significado dessa definição só pelo termo, nós já veremos que é um problema muito grave. Porque se um distúrbio orgânico ou um distúrbio psiquiátrico revelam, do ponto de vista individual, um grave problema, o que não podemos dizer de um distúrbio coletivo, que vai tomar, muitas vezes, de forma irrefletida, a massa, ou vai cooptar pessoas pouco acostumadas à reflexão e muito acostumadas às emoções superficiais da vida. Então, todo e qualquer distúrbio coletivo é um tema que exige reflexão e que exige das autoridades ações que possam medir, que possam, de alguma forma, coibir, mas de forma muito mais intensa possam educar toda a sociedade. Quando nós observamos, por exemplo, a lei do torcedor no Brasil, tinha em vista, entre outros aspectos, garantir a tranquilidade, na medida em que isso é possível, daqueles que não estão vinculados a nenhuma torcida de futebol, mas que frequentam os estádios de futebol. E outras tantas legislações que existem para garantir a tranquilidade daqueles que estão em sociedade, vivendo como se deve viver em sociedade, mutuamente respeitando-nos uns aos outros e respeitando as regras civis. Nesse caso, é importante que nós atentemos que esse distúrbio social também está alimentado, em grande parte, pela cobertura da imprensa. Não apenas a cobertura do Charlie Hebdo, que tinha motivações muito claras e que sabiam os jornalistas quais eram as suas intenções, e, dizendo isso, nós queremos reafirmar, de forma sonora e firme, que não há nenhuma justificativa para as mortes, apesar ou ainda com as charges que eles tenham feito. Não há nenhuma justificativa para nenhuma morte, muito menos para aquelas que decorrem do terror. Mas esse caso, como dissemos, em grande parte é alimentado pela imprensa. Nós acompanhamos, de modo geral, uma imprensa ocidental, comprometida, na maioria das vezes, com grandes grupos econômicos e políticos. E como somos os ocidentais, do ponto de vista político e financeiro mundial, mais fortes, a cobertura da imprensa sempre volta-se para nós, para os nossos interesses. E a cobertura que se faz do que não é Ocidente, de modo geral, é caricatural. E ela é ainda mais caricatural ou mais superficial quando se trata dos africanos e quando se trata dos muçulmanos, não apenas dos que vivem na África, mas, sobretudo, dos que vivem no Oriente Médio. Qualquer um de nós, hoje, traz a ideia à mente de que um homem de turbante e vestido com aquelas longas túnicas, ou uma mulher que use o hajib, o véu, são potencialmente perigosos. E eu me vi numa situação desse tipo, ainda no final do semestre passado, muito antes desses episódios. Eu encontrei com 2 jovens na universidade, vestidos à muçulmana, turbantes, túnicas, e a minha reação imediata, saindo do prédio onde eu trabalho, foi o de caminhar o mais rápido possível para o carro e me trancar no carro e imediatamente acionar o motor. Depois que eu fiz tudo isso instantaneamente, eu me perguntei, mas por que eu estou fazendo isso? Eu estava movida, naquele momento, pelo estereótipo, pela ideia preconceituosa comum de que os muçulmanos são perigosos, são belicosos, são impiedosos. E a ideia comum de que toda mulher que usa um hajib é uma mulher submissa. Todavia, o mundo muçulmano, e parte da imprensa já tem feito um esforço para dizer isso, é um grande mosaico. Do mesmo jeito que o Ocidente, e o Ocidente cristão, é um grande mosaico. Nós olhamos para eles e a perspectiva inicial é de que vejamos uma única imagem. Em geral, essa imagem superficial da imprensa. E se eles olharem para nós, também verão uma única imagem. Há uma dificuldade de distinguir, inclusive,
quando nós os olhamos, se são brancos, se são amarelos, se são negros, a imagem é de que são todos negros. E se eles olhassem para nós, talvez não vissem muitas diferenças. E se eles olhassem para nós a partir do que a imprensa internacional divulga sobre os crimes cometidos por cristãos, podem, com muita facilidade, estabelecer a conclusão de que todos os cristãos são pedófilos, porque a imprensa internacional dá muito destaque a isso. E nós, de forma veemente, vamos afirmar que não é bem assim, de modo algum. Esses casos estão circunscritos a situações, a escândalos A, B ou C. Portanto, como espíritas nesse momento, a primeira reflexão é, seguindo a mensagem de Jesus, separar o joio do trigo. Quem pratica o terrorismo? Quem o alimenta? E quais são os outros grupos e o que é a filosofia dessa religião muçulmana, que todos nós do Ocidente estamos olhando com muito medo, como se ela fosse um tsunami ideológico a avançar pela Turquia em direção à Europa e aí de forma avassaladora em relação a nós que estamos no continente americano. Mas há, desse outro lado do mundo, um grande mosaico para o qual nós precisamos olhar e enxergar. Enxergar também com clareza esse distúrbio coletivo que tem sido alimentado por governos políticos, teológicos. Recentemente, a imprensa redenominou de Estado Islâmico, e não mais grupo é o ISIS, uma espécie de governo que se assenta numa interpretação extremamente literal da revelação apresentada por Maomé. E, revendo esse tema, fui também buscar o que teria dito o sábio espírito Emmanuel a respeito do islamismo ou das revelações de Maomé. E Oscar nos lembrava, semana passada, a coragem de Emmanuel, porque na obra A Caminho da Luz, um livro publicado em 1938 e psicografado, surpreendentemente, entre 17 de agosto e 21 de setembro, um livro sobre a história da humanidade, Emmanuel teve o cuidado de trazer uma nota sobre Maomé. E uma nota em que diz que, de fato, foi um espírito que reencarnou-se no ano de 570, no Oriente Médio, inicialmente comprometido com a mensagem de Jesus. Nasceu pobre, deveria enfrentar com sacrifícios a vida, mas, a partir do casamento rico, envolvido com as facilidades do dinheiro e ainda com muita sede de poder, a revelação que ele trouxe está contaminada pelos seus conteúdos emocionais. Vejamos que declaração forte para 1938. Emmanuel, corajosamente, afirmando isso através de Chico Xavier, e como lembrava a nossa amiga Ceissa, a coragem também de Chico de psicografar sem cortes essa afirmativa de Emmanuel, que diz que, não obstante o perfume cristão que evola de muitas das lições do Alcorão, há nele um espírito belicoso de violência e de imposição, junto a uma doutrina fatalista encerrada no texto psicografado por Maomé. Então vejamos que, quando nós consultamos a literatura espírita, que tem Jesus como modelo e guia, conforme definido em O Livro dos Espíritos, nós vamos entendendo essa problemática por um ângulo muito mais amplo para todos nós. Vejamos a coragem de Emmanuel ao dizer do espírito belicoso. E recompondo os textos da imprensa, a cobertura internacional e o atual surgimento do Estado Islâmico, nós verificamos uma sucessão de lideranças temporárias absolutamente belicosas, disputando intensamente o poder e sem nenhum medo de instituí-lo através do terror nos diversos lugares em que se impõe. E Joana de Ângeles vai, então, tratando essa questão como uma questão coletiva, portanto, uma questão social, e como parte do processo de desenvolvimento da Terra nesse instante,
vai dizer que esse distúrbio coletivo só se estrutura porque conta com a cooperação de indivíduos que mantêm-se agarrados a instintos primários, desprovidos de sentimentos nobres. Vejamos a importância dessa definição. Esse distúrbio toma corpo não por si ou ao acaso, mas é alimentado, é estruturado por indivíduos vinculados a espíritos primários, que se fazem portadores, diz ela, de estruturas esquizofrênicas que o fazem liberar forças hediondas do primitivismo que se impõe pela tirania, abraçando o fanatismo. Então, nós somos levados a pensar naquilo que é social, mas também naquilo que é coletivo, individual, aliás, dentro desse social, no momento. Essas duas forças, a ideia de um poder que se espalhe pela terra, desconhecendo fronteiras geográficas, se ampara e encontra alento e vai adiante em indivíduos vinculados ao primarismo. Um poder que encontra, uma sede de poder que encontra ressonância nessas estruturas psicológicas, que possuem, diz Joana de Ângeles, graves distúrbios da libido e que são portadores e que se comprazem na exorbitância dos instintos agressivos. E como nós estamos num mundo de celebridades, nós verificamos que esse episódio talvez entre para a história como o primeiro em que aqueles que protagonizaram a cena preferiram se evadir da cena para serem capturados depois com a cobertura internacional. A nossa geração foi acostumada a ver os homens e as mulheres bombas que morriam na própria cena. E agora nós já temos um lance diferente, alimentado pelo mundo da celebridade, ainda que seja uma celebridade tosca. É esse instinto agressivo, é essa sede de poder, é esse desejo de estar na mídia que, infelizmente, consubstanciados a larga dificuldade, não apenas na França, mas na Europa, de incluir o diferente, o estrangeiro, potencializou aqueles 3 jovens, os 2 do jornal e o do mercado judeu, a que eles acreditassem que fariam um grande feito para o seu grupo político, para o seu povo e para a sua história. Mas nós compreendemos com a mensagem de Jesus que é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que traga o escândalo. É necessário, nesse momento, que o mundo e que todos nós ouçamos com muita clareza o que temos feito ao longo de séculos de reencarnações sucessivas nossas mesmas em relação à parte do Oriente. Lá estão, neste momento na Terra, as reencarnações que encontram as maiores dificuldades. São os grupos reencarnatórios que estão lidando com os desafios da pobreza, do saneamento básico, da falta de assistência médica. Não é à toa que nasceu no Paquistão a menina Malala, cujo crime cometido e alvejado pelos radicais vinculados ao mesmo grupo que patrocinou o terror em Paris é o de que ela, como menina, queria ter direito à escola. E todos nós ficamos assim um tanto assustados quando ela, ao receber o Prêmio Nobel da Paz, disse que a revolução no mundo necessita de uma criança, um professor, um livro e um lápis. São espíritos como ela, corajosos, que reencarnam junto a muitos outros espíritos, de fato em expiação coletiva no Oriente, que está expropriado de suas riquezas, que está colocado por leis reencarnatórias, mas também pelas leis atuais de exploração do Oriente em função do Ocidente, em condições muito difíceis. É preciso, de fato, que internacionalmente nós despertemos para entender o que o mundo e os governos têm feito com o Oriente. Essa é uma luta, essa é uma via. A outra questão é o escândalo, e o escândalo na proporção do terror. Por isso, quando nós acompanhamos a cobertura internacional,
a nossa primeira lembrança foi da sentença de Jesus. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que o trouxer. Como se Jesus nos lembrasse que as próprias forças naturais, históricas, sociais, todas elas organizadas pela lei de evolução, se encarregarão de trazer à tona os grandes lances. E aqueles que protagonizarem os grandes escândalos, é da lei, é natural, que voltem para se recompor nessas situações. E num dado momento da nossa leitura sobre esse tema, talvez com a mente muito excitada pelas muitas coberturas jornalísticas, ouvimos a intuição de um amigo espiritual que nos disse: até agora você só tem lido sobre o tema, mas não tem orado por eles. E confesso aos amigos que foi um momento de grande emoção, porque eu saí das leituras, da cobertura, para começar a orar pelos envolvidos, me lembrando, como na primeira hora, da mensagem de Jesus sobre o escândalo. E quem foram aqueles 3 jovens que vida tiveram no subúrbio de uma cidade como Paris, em que os lugares sociais estão muito bem definidos. E comecei a orar por eles, pelas suas famílias, que devem também estar sentindo uma dor imensa que nós, os ocidentais, não conseguimos identificar muito bem qual é. Mas se nos colocarmos no lugar de uma mãe, de uma esposa, de filhos que ficaram sem pais, nós começaremos a entender a dor que essas famílias estão sentindo. E há um lance dramático em tudo isso, é que eles foram enterrados em lugares desconhecidos, para que não se faça a peregrinação aos seus túmulos. E as suas famílias não tiveram o direito de velar os corpos. O que para os muçulmanos, que têm rituais de velório muito significativos e detalhados, é sem dúvida alguma uma dor muito grande. E me senti também muito emocionada quando comecei a pensar nos outros, porque toda a história tem 2 lados, não apenas a dos muçulmanos, mas a dos jornalistas franceses. E de pensar que eles também podem ser acolhidos pela mesma sentença de Jesus. É necessário que o escândalo venha, mas ai daquele. É preciso, de fato, colocar a mão na ferida dos governos absolutamente arbitrários que no Oriente exploram mulheres, exploram crianças, matam os deficientes e deixam os velhos morrerem à míngua. Essa é uma ferida internacional. E quando nos lembramos dela, nos lembramos que se há essa ferida internacional, aquele enorme desejo de nós, os ocidentais e espíritas do mundo de regeneração, nós verificamos que o nosso desejo ainda vai demorar a se realizar. Porque não é possível o mundo de regeneração para uns e outros não. Porque a lei de evolução não tem cotas. A lei de evolução é para todos. Então, nós vamos precisar superar essas dificuldades sociais para abrir uma brecha social e permitir uma nova reflexão de sociedade, de inserção, de valorização. E me emocionei muito com os jornalistas, porque eles, bem nascidos, bem colocados, talvez no lugar dos sonhos para muitos de nós, para mim, num outro momento, estavam também no centro daquele escândalo, que agora nós discutimos muito, até onde vai a liberdade de expressão. Mas nesse estado de emoção, orando por eles, pelas suas famílias, de ambos os lados, a sentença de Jesus de que nos enviaria o Consolador prometido para restaurar todas as coisas, me fez sair daquele estado que era de uma tristeza, a semana passada, para um estado de maior esperança.
E eu fui, então, reler a Lei de Liberdade em O Livro dos Espíritos. E me deparei com as várias questões que tematizam a liberdade e separei 3 que fizeram muito mais sentido para mim na última semana. A questão de número 826. Em que condições, pergunta Kardec, poderia o homem gozar da absoluta liberdade? Vejamos que essa é uma questão, se nós observássemos bem do espírito francês, que defende a liberdade acima de qualquer coisa. É o grande, digamos assim, o grande dogma, o grande valor da democracia francesa, que influenciou toda a democracia ocidental, é o valor da liberdade. Não é à toa que as outras revoluções burguesas tiveram os seus motivos econômicos, mas a Revolução Francesa teve um motivo social muito claramente expresso no lema liberdade, igualdade e fraternidade. E Kardec conhecia muito bem esse espírito daquele povo, pergunta em que condições nós temos a possibilidade de gozar da absoluta liberdade. Fazer o que quisermos, dizer o que quisermos dizer, enfim, sem peias, sem amarras. E a resposta dos espíritos, muito sintética, diz o seguinte: nas condições do eremita do deserto, desde que junto estejam 2 homens, há entre eles o direito recíproco que lhes cumpre respeitar. Não mais, portanto, qualquer um deles goza de absoluta liberdade. A primeira frase da resposta sintética é muito eloquente. Nas condições do eremita do deserto. Sozinho, penso o que quero, faço o que quero, digo o que quero. Nas condições que o deserto me propicia. Desde que estejam 2 pessoas juntas, independentemente aqui da condição de gênero, 2 homens, 2 pessoas juntas, nasce a necessidade do respeito recíproco. E o caso em questão traz essa noção desrespeitada por ambos os lados. Se dizem parte dos jornalistas que cabe aos imigrantes se adaptarem ao tecido social, cabe àqueles que os recebem também um mínimo de respeito à sua história. Ninguém se desenraiza da sua trajetória cultural, social e espiritual porque muda de um lugar para outro. Então, o caso em pauta traz à tona a rediscussão desse tema. Na questão 839 da Lei de Liberdade, Kardec pergunta: será repreensível aquele que escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Vejamos que questão, com mais de 150 anos. Parece que foi feita esses dias no calor dessa emoção em que tanta gente opina sobre esse episódio. Será repreensível aquele que escandalize a outro com a sua crença, que não pensa como ele? E a resposta: isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Se aplicarmos, então, essa resposta ao caso, nós não temos nenhuma dificuldade de reconhecer que faltou caridade de ambos os lados. Se do lado dos jornalistas a crença é a liberdade a toda prova, a todo custo, podendo fazer como eles faziam, do outro lado também havia uma crença muito aviltada, que, no mínimo, passava pelo fato de que, para os muçulmanos, o profeta Maomé, assim como Alá, Deus, não podem ser representados em nenhuma figura, muito menos em figuras que os politizem e que os sexualizem, como nas charges do jornal. E do lado de cá, do ponto de vista dos jornalistas, todos eles assombrados com a crença dos jovens muçulmanos, xiitas, radicais, fundamentalistas, de que a sua crença tem que ser respeitada de todo modo. Nós estamos, então, diante de um caso que traz à tona de forma extrema intolerâncias e preconceitos múltiplos, vários, das várias formas. E, por fim, só para a gente fechar esse raciocínio da Lei de Liberdade, a questão de número 840 da mesma lei.
será atentar contra a liberdade de consciência, colocar limites a crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Mais atual, em relação às estratégias do governo francês, nós não encontraríamos. Antes de vir para cá, eu estava assistindo um jornal que dizia ter sido liberada hoje, portanto, 15 dias depois, uma verba de 500 milhões de euros para o programa antiterror na França e na Europa. Na França, que já tem uma política antiterror considerada severa, 500 milhões de euros. E vejamos a pergunta: será atentar contra a liberdade de consciência, colocar dificuldades a crenças capazes de de causar perturbações à sociedade? Então, o fato traz essa questão e a resposta para ela é exatamente a seguinte: podem ser reprimidos os atos, mas a crença íntima é inacessível. Então, o governo francês, o Parlamento Europeu, vão gastar muito dinheiro e devem gastar muito mais do que 500 milhões de euros para preservar vidas, preservar patrimônios culturais. Todavia, se não houver um processo de reeducação das almas, essa crença, hoje levada adiante pelos fundamentalistas, não apenas na França, mas na África, o grupo Boko Haram e em outros lugares do mundo, nós não teremos uma alteração de fato do quadro. Nós estamos, então, amigos, muito mais confrontados com a hora de que precisamos envolver a humanidade em uma vibração de amor, em de fato orarmos para que almas pacifistas corajosas como Malala Yousafzai reencarnem na Terra e deem testemunho do pacifismo que já alcançaram. E mais, tenham coragem não apenas de reencarnar na Terra, mas de reencarnar também no Oriente. Precisamos dessas almas pacifistas entre nós, porque, não obstante, nós possamos dizer que não vivemos uma situação de perigo em relação ao terrorismo no Brasil, mas não há como negar que nós estamos numa guerra social. Os índices de criminalidade são todos absurdos para o Brasil, são todos epidêmicos. A notícia que circulou hoje nos jornais de que a Paraíba está entre os estados mais seguros do Brasil é uma ilusão, é um fanatismo político. Todos nós que vivemos nesta cidade, que vamos à capital, que viajamos por esse país, sabemos que nós estamos mergulhados numa guerra civil. E assim como a França precisa acolher os imigrantes que estão todos relegados à sua periferia, ou fazendo os serviços que os franceses não fazem hoje, porque são os africanos, os hindus e os muçulmanos, os porteiros, os recepcionistas, os seguranças das lojas e dos museus e das instituições na França como um todo. Se nós não acolhermos os jovens que estão na periferia, em Campina Grande, em São Paulo, em Brasília, se não houver um projeto de fato de educação, se essa não for, de fato, uma pátria educadora nos múltiplos sentidos dessa expressão, nós iremos chegar a situações tão alarmantes quanto a da Nigéria hoje, cuja capital está entregue a um grupo terrorista. Nós nunca fomos tão confrontados com a necessidade de estar em paz, de sermos pacifistas, de orarmos pela terra e, de fato, pedirmos à espiritualidade superior que os espíritos que já assimilaram o pacifismo e o amor em sua mais ampla compreensão venham dar testemunhos da força desse sentimento entre nós. Porque esse caso, ou esses casos, não serão vencidos somente com uma política antiterror, ou com milhões que serão gastos na instalação de câmeras que vão filmar e mapear Campinas e João Pessoa. Esses casos serão vencidos quanto mais exemplos de pessoas pacíficas nós tivermos na sociedade. Quanto mais biografias próximas, de fato concretas, nós tivermos,
é que nós conseguiremos vencer todo esse processo de agressividade, de intolerância e de preconceito que está entre nós. E nós, os espíritas, precisamos nos lembrar da recomendação de Jesus. A quem mais tem, mais será dado. E a quem menos tem, até o pouco que tem, lhe será tirado. Essa sentença de Jesus parece ser paradoxal e antagônica. E confesso aos amigos que eu levei muitos anos para entendê-la num nível maior de profundidade. Porque a nossa ideia de Jesus, em geral, é uma ideia muito primária, muito infantil, de um Jesus que passa a mão nas nossas cabeças. Mas Jesus viveu na integridade a lei de justiça, de amor e de caridade. E, portanto, não poderia ser injusto com aquilo que a própria lei da natureza, a lei de evolução, demonstra como sendo injusto. E a quem mais tem, disse ele, mais será dado. Portanto, a nós, os espíritas, que temos recebido essa revelação, que entendemos que o Espiritismo é o Consolador prometido, que restaura a mensagem de Jesus, somos nós os primeiros, nessa hora, a entrar numa outra onda mental. Se nós tivéssemos que descrever qual seria a nossa posição, utilizando uma metáfora da infantaria, nós seríamos o primeiro pelotão. Nós temos que ir à frente, demonstrando que somente o pacifismo, que somente quando nós resolvemos as questões de forma centrada, amorosa, é que essas questões de fato se resolvem. Quando nós agimos com intolerância, quando nós agimos com preconceito, nós nos alinhamos às forças mais retrógradas da sociedade. Se em Paris os preconceitos eram, pelo jornal, com os muçulmanos, que são preconceitos comparáveis, por exemplo, aos que se tem no Brasil em relação às mulheres, em relação aos negros, em relação aos pobres e tantos outros que por aí seguem, se fazia piada gratuita no jornal com os muçulmanos, nós observamos que no nosso cotidiano, por irreflexão, mesmo espírita, nós reproduzimos muitas piadas e muitos preconceitos, e ao fazer isso, ao contar as piadas, e às vezes contar reiteradamente, contar a cada um que chega, e ri um aqui, ri outro ali, não nos dando conta de que, às vezes, as pessoas dão um riso amarelo, porque a piada é absolutamente sem graça. Qual é a graça que tem, nos dias de hoje, piadas com mulheres loiras, com negros, com pobres? Já não há mais nenhuma graça nisso. Nós chegamos a um outro momento social que exige de nós um profundo respeito às situações, o que não significa dizer perder o humor. Aliás, Jesus, que era sempre confrontado com o preconceito, com questões graves, e o preconceito em relação a Jesus começava, por exemplo, quando se perguntava de onde ele vinha. No Evangelho de João, no primeiro capítulo, em que ele descreve como tinha sido o seu encontro com Jesus, e daqueles primeiros, Pedro e André, há na narrativa a presença de Natanael, que tornou-se um colaborador na sequência, não entre aqueles 12 primeiros, mas um colaborador. E Natanael perguntou o que de bom virá de Jerusalém. Ou seja, nada que prestava poderia vir de Jerusalém. Nada que prestasse viria. Aliás, o que de bom virá da Galileia? Então, a Galileia era um lugar de onde nada de bom poderia vir. Havia um preconceito social imenso, também com Pedro, quando, questionado pelo soldado romano se ele conhecia Jesus, Pedro disse que não o conhecia. E o soldado interpela e diz, mas tu falas como um deles. Ou seja, Pedro tinha o sotaque do norte da Galileia. Mal comparado, né? Todos os preconceitos em relação aos nordestinos. Que de bom virá do Nordeste? Jesus, confrontado com muitos preconceitos, os fariseus foram impiedosos com o Mestre, tanto que o levaram à crucificação, e Jesus nunca perdeu o humor das situações quando era possível lidar com o humor. Naquela circunstância em que os apóstolos, por exemplo, não puderam curar o menino que jogava-se ao fogo e ao mar,
Jesus olha para eles e diz: ó homens de pouca fé. Vejamos que a entonação que ali está colocada, é como se Jesus dissesse: mas olha vocês quem são. Sempre a possibilidade que Jesus tinha de trazer o traço da alegria nas circunstâncias e seguir e resolver aquilo que viria adiante. Ou de usar a linguagem para expressar uma verdade, mas sem ser intolerante. Quando o soldado o esbofeteou, naqueles instantes que antecediam a crucificação, Jesus, que já estava no limite da condição humana, porque havia passado uma noite de torturas, e o soldado absolutamente conflitado consigo mesmo, desejoso de uma promoção, doido para protagonizar uma cena na frente do seu grande chefe, e, enfim, talvez, aqui com uma liberdade de expressão, ser transferido para Roma, sair de Jerusalém, esbofeteia Jesus na face, e Jesus disse: se falei a verdade, por que me bates? Ou seja, é preciso que a verdade seja dita, que venha à tona, mas sem intolerância e sem preconceitos. O caso, então, amigos, como dissemos, exige de nós exatamente essa reflexão. Parece ser distante, parece ser alimentado por uma concepção religiosa que não é nossa, por uma ideologia totalitarista que nós já aprendemos a superar e da qual nós queremos a maior distância possível. Mas como nós estamos todos juntos na Terra, nesse processo evolutivo, não é possível olhar para os outros ainda e dizer: são eles, como se nós não tivéssemos nenhuma mácula. Se a história a que nos referimos traz à tona os preconceitos, a intolerância e o fanatismo, precisamos observar em que doses nós ainda alimentamos essas imperfeições da alma. Por vezes nós dissemos: não, mas eles são os fanáticos. Mas nós também nos comportamos, por vezes, como fanáticos, e há muita gente na sociedade que faz isso, quando troca noite e dia, sol e chuva, para acompanhar, por exemplo, um ator, uma atriz, um astro, uma celebridade. Recentemente, por ocasião do Enem, eu vi muitas piadas nas redes sociais em relação aos que chegavam atrasados para a prova, lembrando que muita gente boa chega atrasada para o Enem e quer entrar, mas é o mesmo público, em geral, que acampa 3 dias antes, dependendo da circunstância, 3 semanas antes, para garantir um lugar no show de fulano de tal. É uma expressão de fanatismo no Ocidente. Há muita gente, diz Joana de Ângeles, num texto chamado Fanatismo e Idolatria, do livro Dimensões da Verdade, um livro da década de 70, que o fanatismo é dos disfarces do materialismo e profundamente enraizados na nossa sociedade. Há não apenas aqueles que são fanáticos pelas celebridades, mas há aqueles que guardam fanatismo por determinados lugares, por determinados objetos, por determinadas circunstâncias, colocando-as acima, às vezes, da própria vida. E quando relemos isso, nos lembramos da sentença de Jesus de que não é possível servir a 2 senhores, e de quanto essa sentença é profunda em relação às nossas vidas. Nós que dizemos aceitar a Jesus como Senhor das nossas vidas, colocá-la a serviço da sua mensagem, precisamos, na verdade, fazer um grande parto com o homem velho, condicionado, que todos nós somos. Por isso o mestre vai dizer, numa outra passagem das suas falas, de que não veio trazer a paz, mas veio trazer a espada. Na verdade, não veio trazer a paz modorrenta da ociosidade, nem da indiferença, mas veio trazer a espada da sua mensagem, que configura-se para nós como um bisturi ético, que somente nós podemos manejar, não na direção exterior, mas na direção interior da nossa consciência, destacando as circunstâncias
em que nós ainda servimos a dois senhores, em que também nos comportamos fanaticamente, em que também nos comportamos intolerantemente com o outro, porque é de outro lugar, porque é de outra opção, porque faz de uma outra forma, ou nós nos colocamos preconceituosamente na sociedade. E quando lemos o texto de Joana de Ângeles sobre preconceitos, que está no livro Fonte de Luz, ficamos tomados de uma sensação da urgência de um processo de reeducação, em primeiro lugar, da minha própria alma, dos inúmeros preconceitos que vamos deixando serem agregados não só ao longo dessa existência, mas ao longo de muitas outras existências. E por isso a mensagem de Jesus muitas vezes queima em nossas mãos ou em relação a nós. É esse bisturi a ser manejado para o lado de dentro, para que nós possamos destacar e retirar da nossa personalidade todos aqueles condicionamentos que nos falam de uma personalidade própria de um outro tempo e vinculada a uma outra mensagem. E é preciso ter muita coragem para ser não preconceituoso. Porque para ser preconceituoso não precisa coragem alguma, porque o preconceito é um distúrbio social, é uma normose, está absolutamente assimilado. A coragem é para ser não preconceituoso, é para não rir de piadas ou da cobertura, por exemplo, que justifique que os jornalistas franceses estavam no exercício da liberdade de expressão, ou para não rir das piadas em relação a mulheres, em relação aos negros, em relação aos homossexuais. É preciso muita coragem. E olhando a biografia dos que foram grandes lutadores contra o preconceito, Gandhi, Martin Luther King, o próprio Jesus, verificamos que eles exercitaram essa coragem ao máximo, porque enquanto a sociedade em uníssono parecia dizer não para a atitude deles, eles diziam sim para uma nova atitude. Ou, colocado de outro ponto de vista, enquanto a sociedade dizia sim para a perpetuação dos preconceitos, para a exclusão, eles diziam não para a reprodução desses preconceitos. E pagaram, digamos assim, na expressão popular, com a própria vida. Gandhi foi assassinado por um companheiro das próprias lutas, que passou a não entender que a sua mensagem de não violência era não apenas em relação ao seu grupo, mas era em relação a todos. E, portanto, os ingleses não deviam ser tratados com violência. Martin Luther King, que lutou pela libertação dos negros nos Estados Unidos, foi morto por um negro, que não entendia que não era possível, na nova sociedade que ele sonhava, que os brancos fossem alvo de preconceito. E Nelson Mandela teve que ser protegido muitas vezes dos próprios negros, porque ele organizou e levou adiante ao extremo o apartheid. E levou os negros, por exemplo, tal como documentado no filme Invictus, a torcerem pelo time branco de futebol americano, e de cricket, aliás, que era jogado pelo time da África do Sul. Até então, os negros nunca tinham ido torcer pela seleção do seu país. E foram ao estádio lotado, capitaneados por essa personalidade amorosa, essa liderança amorosa que conduziu aquela nação a um estado de liberdade e de pacificação. São essas almas que precisam reencarnar na Terra. Mas antes que elas reencarnem, e elas não são muitas, porque uma delas tem um efeito multiplicador extraordinário, somos nós, o que estamos reencarnados, que não somos líderes de nenhuma comunidade, que a imprensa não vai olhar para nós, não vai colocar o nosso perfil nas suas páginas amarelas, que precisamos assimilar que se aquilo que chamamos de luta pela pacificação é nossa, temos que assimilar essa luta.
ainda que essa luta se faça sem armas beligerantes. Se a imprensa é uma arma, um lápis que lida pela liberdade, que fala das opressões, é preciso que essa imprensa também respeite as diferenças. Somos nós, os espíritas, os cristãos, que precisamos assimilar que esse momento é nosso. Nós não vamos poder esperar que os muçulmanos façam a paz, porque a paz que eles estabelecerem será, como diz Joana de Ângeles no livro Filho de Deus, a paz do armistício. Será a paz negociada por alguns momentos, como foi no Afeganistão há 15 anos atrás. Os afegãos venceram os soviéticos, liderados pelo dinheiro dos Estados Unidos. Como não era uma paz profunda e real, aquele país está submetido ao caos. Então, nós não podemos esperar que os outros venham e estabeleçam a paz. Essa tarefa, sim, é uma tarefa nossa, é uma tarefa dos cristãos. E o processo de pacificação, como diz Joana de Ângeles, ele é pessoal, intransferível e inadiável. É preciso que comece conosco, com a nossa decisão de estarmos em paz. Porque se nós tomarmos essa decisão, o efeito imediato será a conexão com espíritos pacificadores. Só para que nós compreendamos, desde que aqueles jovens muçulmanos iniciaram a ideia do atentado e os que, junto com eles, se conectaram e promoveram a logística do atentado, eles também se conectaram com forças espirituais. Há uma sentença do Evangelho que diz: o que ligarmos na terra estará ligado nos céus. Portanto, se nós tomarmos a decisão da pacificação, essa decisão nos ligará no mundo espiritual a companhias de outro porte, que nós inicialmente não estamos acostumados. É natural, talvez, que no início nós tenhamos um agastamento, porque estamos muito acostumados à irritação, à intolerância. Estamos muito acostumados a achar que o mundo ainda gira à nossa volta. E bem de forma relativamente coincidente, uma dessas organizações internacionais articuladas por uma rede social havia lançado, talvez 2 dias antes dos atentados em Paris, uma grande campanha internacional para reunir os anônimos. A campanha tem como meta, inicialmente, conectar 500 mil de pessoas que se comprometam com 3 metas pessoais: respeito aos outros, sabedoria no sentido de iluminação interior e gratidão. Quando 500 mil pessoas assinarem a petição e forem postando as ações que pessoalmente fizeram em suas vidas e que lhes deram a sensação de que respeitaram os outros, que foram gratos pela vida e que buscaram a iluminação interior e que estão avançando no seu processo de conscientização da vida como uma grande teia, essa organização internacional vai entregar esse pedido a 5 grandes líderes mundiais, para pedir que eles também se comprometam com o respeito aos outros, com a sabedoria e com a gratidão. Vejamos como as coisas estão todas ligadas. Nós tanto temos aqueles que ainda estão sintonizados com os distúrbios coletivos, mas nós já temos aqueles que sintonizam com as linhas do mundo de regeneração. A pergunta que nos cabe fazer é: certamente não estamos mais de um dos lados do muro, mas ainda estamos em cima do muro? Se estivermos em cima do muro, está na hora de pular para o outro lado e assumir a nossa identidade cristã, sabendo que nos cabe, nesse momento, uma cooperação efetiva para a sociedade. Respeito aos outros, sabedoria, gratidão, aonde nós estivermos, na família, no trabalho, no grupo de lazer, nas redes sociais, sobretudo, que são hoje o grande fórum da beligerância, quando podem ser usadas para serem os grandes fóruns
da pacificação social. Nós precisamos cuidar, hoje, não apenas do que pensamos e do que dizemos, mas do que postamos, do que curtimos e do que compartilhamos. Porque, às vezes, nós podemos ainda usar a justificativa infantil de dizer: mas a piada não foi minha, eu só curti. Mas curtir significa dizer: concordei. Compartilhar significa assumir o discurso. E por isso, nesses dias, muitas lideranças internacionais pacifistas questionaram os enormes compartilhamentos estratosféricos da frase Je suis Charlie, que a imprensa hoje já tenta reconfigurar e tentar construir uma relação de sinonímia entre Charlie e liberdade. Nós veremos se chegaremos a esse ponto. Nesse momento, a frase tem um sentido muito específico. Diz que eu também sou preconceituoso e pouco me importo com os demais. Como espírita e como cristãos. É a hora da reflexão. Porque sobre nós também, a mensagem de Jesus é como expressão da lei de evolução. Se para todos os envolvidos nós olhamos consternados e nos lembramos das sentenças de Jesus no Sermão dos Ais, ai de vós, os escribas e fariseus, que promovem tantas iniquidades, se essa sentença valeu para os interlocutores imediatos de Jesus, vale nesses 2000 anos para todos aqueles que espalham as iniquidades, nós, os espíritas, não podemos cair neste conto primário e infantil de que compartilhamos a piada que não era nossa. É a hora, amigos, de assumirmos uma outra identidade, um outro momento, uma outra postura. E lembrarmos que são episódios como esses que causam o terror, o horror, e que nós não queremos ver repetidos de modo algum, que ecoam lá na questão de O Livro dos Espíritos. É somente quando nós nos enfastiarmos do mal, que o mal estará eliminado da terra. Ou quando os bons, conforme a outra resposta de O Livro dos Espíritos, deixarem de ser tímidos. Porque nós, os bons, definidos lá no Livro dos Espíritos, em geral somos muito tímidos, e os maus são muito audazes. Tanto é que não têm medo algum de enfrentarem o outro nas suas crenças, nos seus limites, nos seus sentimentos mais íntimos. Dizendo isso, então, deixamos para a nossa reflexão a mensagem de Jesus que nos pede para que nós amemos não apenas o próximo, mas inclusive os inimigos. E antes de ficarmos reproduzindo inúmeros comentários sobre o tema, oremos pelos envolvidos. De fato, oremos por eles, porque uma circunstância dessa, além das múltiplas análises necessárias, requer o envolvimento numa imensa cota de amor para que superemos essa hora difícil da humanidade. Muita paz a todos.